Deus motivo para seguir em frente diante dessa situação no qual estamos vivenciando. Eu creio que ele é o motivo para podermos caminhar, né? É a rocha firme, inabalável que nós podemos nos apoiar. Mas eu queria iniciar, antes de mais nada, com a música para vocês. Eu acho que todo mundo conhece. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu perder tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Então agora creio que a gente pode dar início a esse momento, a essa palestra. Assim como o Liedes pediu, quando ele me convidou, perguntei qual é o tema, Liedes, que a gente poderia partilhar nesse momento. Aí eu pensei e resolvi com o pessoal colocar Deus motivo para seguir em frente. A gente estudando filosofia, nós aprendemos que todas as civilizações, seja
espalhada pelos cantos do mundo, seja egípcia, seja inca, seja hindu, seja oriental, ocidental, todas as civilizações têm algo para se transcender, ou seja, tem algo para se conectar com o divino. Então, aqui nós vamos nos deter a falar sobre o Deus judaico-cristão, que é este que conhecemos, este Deus que ama tanto a humanidade, que enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, nos livrando, nos retirando da mancha do pecado, para sermos salvos pelo seu sangue. Mas, fazendo essa caminhada, esse percurso histórico, percebemos que todo ser humano é um ser também religioso. É um ser que busca as coisas do alto. É um ser que se transcende, se conecta com o divino, com algo que está acima dele, que é superior a ele. Assim, a gente estudando filosofia e história, a gente compreende isso. Desde a filosofia ocidental, a filosofia oriental, tem algo que está acima do homem, acima dos seus limites, acima de suas compreensões. E o homem reconhece isso, que tem algo que está acima dele. Albert Einstein, ele, em uma de suas frases, né, em um de seus estudos, ele chega à conclusão que quanto mais eu estudo ciência, mais eu vejo e compreendo que existe um Deus que é superior, que é maior do que eu. Então, podemos perceber que toda a humanidade está imersa a isso, está sujeita a isso, a se transcender, a se conectar com algo divino. E durante a caminhada da filosofia, esse percurso histórico, vemos que na modernidade, na contemporaneidade, houve um movimento chamado de humanístico, que, através também do iluminismo, através dessa inclinação do ser humano, da humanidade pela razão. Então, o que é que fez esse movimento? Ele quis abandonar Deus. Ele quis colocar o homem, a razão, como centro de tudo. Quis colocar a razão para o homem partir do próprio pensamento, da própria racionalidade. A gente vê isso na filosofia. E abandonou Deus, saiu do teocentrismo que vivenciamos. Não quero dizer que isso não teve suas contribuições para a humanidade. Claro que teve suas contribuições, o iluminismo, o racionalismo, o humanismo, mas um fator preponderante do iluminismo, do racionalismo, do humanismo foi esse: abandonar a figura de Deus e colocar a figura do homem a partir da própria razão. O homem parte da sua própria razão. E teve uma inclinação muito grande pelas ciências. Então, o homem parte da própria razão e a ciência é o motor que vai conduzir o ser humano, a figura do homem. Só que, infelizmente, isso deu errado, porque se a gente voltar para o século passado, a história nos vai colocar diante de situações extremas. O que é que aconteceu no século passado? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ou seja, este movimento que tirava a figura de Deus e colocava a figura humana a partir da própria razão, causou danos extremos para a humanidade, a partir de ideologias. Causou danos extremos que tem pessoas que estão marcadas, países que estão marcados até hoje por esses danos que é resquício ainda do
humanismo, do iluminismo, desse processo de racionalização do ser humano. Então, a gente pode perceber que esse processo falhou, esse processo de racionalização, de tirar Deus do centro e colocar a figura do homem, da razão humana. Esse processo falhou com tantas situações que podemos ver através da história no século passado e até hoje ainda podemos ver. Por isso que hoje em dia nós estamos vivenciando uma mudança de época, uma mudança de época. E, de certa forma, de certa maneira, estamos vivenciando este processo de voltar para Deus, que deve ser o centro, o princípio, o fundamento da humanidade. Como eu falei no início, vamos nos deter o Deus judaico-cristão, que é o Deus do cristianismo, esse Deus que é fonte de amor, de misericórdia infinita por cada um de nós. É um Deus que se compadece de cada um de nós. Um Deus que se inclina lá do céu pela nossa humanidade, porque Ele ama a sua criação, que somos cada um de nós. E, como eu cantei, né, no início, eu gosto muito dessa música, Quero Conhecer Jesus, nos diz que nós fomos postos no jardim de Deus. E certamente o autor do livro do Gênesis, que vem nos dizer isso, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e que diz também que Deus preparou um jardim com tudo aquilo que tem mais de sagrado, que não faltava nada para a humanidade. E colocou o homem e a mulher dentro do jardim. O autor do livro do Gênesis, ele ele bebe de uma cultura oriental. E para diferente da cultura oriental para a ocidental, que é a nossa, o jardim na cultura oriental fica no final da casa. Aqui não, né? Aqui a gente vê nas frentes da nossa casa tem sempre um jardim que a gente planta, né? Planta, rega, cuida. Mas na cultura oriental não. O jardim fica no final da casa. E quem pode ter acesso a este jardim? Só as pessoas que têm intimidade, que têm, ou melhor, que têm profunda intimidade com o dono da casa, é que pode ter acesso a este jardim. E Deus coloca a humanidade na figura de Adão e de Eva dentro desse jardim, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E ele coloca dentro do jardim, porque ele nos ama de tal maneira que ele faz esse processo com a humanidade e nos coloca dentro do jardim. Ou seja, ele tem uma intimidade tamanha com a gente que nos leva para o jardim. Então, o autor do livro do Gênesis, ele bebe desta cultura oriental, na qual o jardim não fica na frente da casa, mas fica atrás da casa, no final da casa. E só quem pode entrar, só quem pode visitar esse jardim é quem tem intimidade com o dono da casa para poder caminhar, para poder adentrar a esse jardim. E Deus faz isso com cada um de nós. Porém, todavia, através do nosso orgulho, da nossa ganância de querer ser mais do que Deus, assim faz parte também da nossa fraqueza, da nossa pequenez de sempre, quanto tem, quer mais. Nós queremos ser iguais a Deus. E por isso
por essa fraqueza nossa de querer ser iguais a Deus, nós, a humanidade, é banida do jardim. Todavia, Deus não deixa o seu povo, a sua imagem e semelhança sozinho, mas ele confecciona uma roupa para que os seus filhos possam vestir. Então, a partir desse momento, nós já vemos o primeiro sinal de aliança de Deus com o seu povo, que somos cada um de nós. Somos o povo eleito, o povo santo de Deus, que ele escolheu como seu povo. Então, já vemos aí essa aliança de Deus com o povo. E Deus é um Deus que faz aliança com este povo. Eu gosto muito do profeta Oséias, da Sagrada Escritura, porque ele nos traz a figura de um profeta que está relacionado com Deus. Ele usa a figura de um matrimônio. Oséias era casado com Gomer, e este casamento com Gomer foi bem complicado. Por quê? Porque Gomer era uma prostituta e sempre é, de certa forma, traía o seu marido. Mas ele sempre se compadecia e voltava para ela. Então vemos a figura de Deus com a humanidade. A humanidade tem essa inclinação pelo nosso pecado, pelas nossas fraquezas, de deixar Deus de lado e querer caminhar sozinho, querer caminhar sozinha. Mas Deus sempre se compadece dessa humanidade e volta sempre o seu olhar para ela. Por quê? Porque esse Deus é um Deus rico em misericórdia, em amor, é infinito, é muito capaz do que a gente pode imaginar, perceber, olhar. É a grandeza e a dimensão de Deus. É coisa que a gente não pode calcular, incalculável. Mas Deus sempre volta para a humanidade, mesmo ela errando, mesmo ela falhando, Deus volta para a humanidade porque ele é rico em misericórdia e somos frutos da criação, somos o fruto perfeito da criação de Deus. Por isso que ele volta, ele se compadece desse povo que ele ama imensamente e inteiramente. Então, vemos que este Deus é um Deus que, durante toda a história da salvação, que nós também fazemos parte, ele sempre faz aliança com o seu povo. Ele sempre faz aliança com o seu povo, ele sempre volta, mesmo o povo errando, mesmo o povo falhando, mesmo o povo pecando, mas ele sempre volta para o seu povo, ele sempre inclina o seu olhar lá do céu, para poder caminhar com o seu povo. E ele nunca deixou o seu povo sozinho. E qual foi a aliança definitiva de Deus para com o seu povo? Foi entregar seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer, sofrer, morrer no alto da cruz, nos dando a salvação. Então, nós temos o valor do sangue de Jesus em nossas vidas, porque foi este ato de amor infinito e misericórdia pela humanidade. Foi a aliança definitiva de Deus por cada um de nós. Então, nós somos muito importantes aos olhos de Deus, aos olhos deste Deus que nos ama e é fonte de misericórdia para cada um de nós. Então, esta foi a aliança definitiva. Foi entregar seu filho unigênito, ele que se encarnou na nossa humanidade e viveu entre nós, nos dando ensinamento, nos dando sabedoria, mostrando o caminho a ser seguido. Qual é o caminho a ser seguido? É o caminho do amor.
é o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação, é o caminho da misericórdia. E este Deus fez tudo isso. Envia seu Filho unigênito para que possamos, através do exemplo e do testemunho, poder seguir a este Deus que é fonte de vida para cada um de nós. Então, este Deus que entrou na nossa história, ele entra na nossa história a partir da encarnação de seu Filho Jesus Cristo, que vem para sofrer por cada um de nós, morreu, mas que ressuscitou, nos dando a esperança. E hoje, diante dessas situações que nós vivemos, né, no contexto de pandemia, no contexto de descrença, que hoje é muito forte, nós somos chamados, somos convidados a depositar a nossa esperança em Jesus Cristo. Somos chamados a depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus Cristo. Ele que é essa rocha firme, forte, inabalável, que nós podemos nos apoiar e nos dá a graça, né? Paulo, em suas cartas, ele diz que só a graça de Deus basta. Só a graça de Deus basta para que nós possamos prosseguir diante das situações. Então, nós, como filhos de Deus, deste Deus, como eu falei, que é rico em misericórdia, a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é rico em misericórdia, somos chamados a dar testemunho desse seu amor para os nossos irmãos que ainda não conhecem Deus. Somos chamados a viver aquilo que ele nos ensinou. E o primeiro mandamento dele é este, né, de Jesus, é o amor. É tão difícil hoje porque diante desse contexto e diante de um processo de secularização, a palavra amor se tornou altamente banalizada. Hoje, o que entendemos por amor. Banalizamos hoje, estamos banalizando muitas coisas. E a palavra amor, o significado do amor ficou banalizado, se tornou banalizado. Mas somos convidados, a partir desta entrega a Jesus Cristo, a repropor tudo isso que está acontecendo e dizer que o amor verdadeiro é aquele que se entrega, se doa inteiramente por cada um de nós. O amor verdadeiro é aquele que sabe ouvir, sabe escutar, sabe partilhar. O amor verdadeiro é aquele que ama sem cobrar nada. O amor verdadeiro é aquele que está presente em meio à dor, em meio ao sofrimento, mas também está presente na alegria, na felicidade. Então, isto é muito importante para cada um de nós. E que hoje também estamos nesse processo, né, de secularização, estamos passando por um momento de dificuldade. Por quê? Por causa das percas dos valores. Os valores que a gente tinha antigamente, a gente foi perdendo. Por que a gente foi perdendo? Justamente por isso, por essa proposta de abandonar Deus e agir por nossa própria razão, por nossa própria consciência. E os valores que a gente tem, a gente aos poucos, mesmo sem perceber, a gente vai perdendo esses valores. E a gente está perdendo valores tão importantes que nós vamos perdendo aos poucos. Eu fui criado é, com um costume, um exemplo bem pequeno, mas do pequeno é que forma o grande, né? Tem um ditado que diz, minha mãe sempre dizia, sempre diz, mas eu fui criado com os valores de todos os dias, ao acordar, ao dormir, pedir a bênção ao pai, pedir a bênção à mãe,
pedir a bênção à avó, avô, ou até aos mais idosos que estavam na casa, que estavam conversando, eu tinha que pedir, porque eram os valores que minha família ia passando. Hoje em dia, nós, infelizmente, não vemos mais isso. Pelo contrário, hoje o filho está num canto da casa, a mãe está em outro, ou às vezes, ou até mesmo se fala pelo WhatsApp, pelas mensagens, pelo celular, e não tem este contato. A secularização também nos traz isso, traz essa falta de contato, essa falta de escuta, que é tão importante para que a gente possa estreitar os nossos laços com o nosso irmão, que também é imagem e semelhança de Deus, e também conduzi-lo à salvação. Eu não estou dizendo que os meios de comunicação, a secularização, está errada, mas a gente tem que colocar na balança. Eu acho que falta muito isso hoje em dia. A gente não sabe colocar na balança e buscar o equilíbrio perfeito. Os gregos já diziam isso, que a virtude não está no extremo nem na falta. A virtude está no equilíbrio. Aristóteles vem nos dizer isso. A virtude não está nem na falta, nem no extremo, mas a virtude está no equilíbrio. Então, o homem virtuoso vai conseguir alcançar suas coisas a partir do equilíbrio. É saber isso, é colocar na balança, saber o que pode e o que não pode, saber o que deve e o que não deve. Então, com essa falta de valores que a gente encontra e percebe na nossa sociedade, a gente vai conseguir encontrar o meio a partir deste equilíbrio, deste ponto que nos vai dando o direcionamento por onde andar, por onde caminhar, por onde buscar as suas metas. Então, nós deveríamos tentar voltar a estes valores que são muito importantes. A família. A família hoje em dia, infelizmente, está sendo algo muito difícil. Por quê? Porque está nessa perca, né, de valores, está nessa perca da moral, mas é algo muito importante para que a gente possa constituir e nos dar esse direcionamento. Então, nós vamos alcançar isso a partir do equilíbrio. Hoje é uma coisa que nos falta hoje em dia, este ponto de equilíbrio para saber o ponto, saber a direção de onde caminhar, tendo como final Deus. O ser humano, ele é criado para a felicidade, ele tem um fim, que é o telos, a filosofia indica isso, que tem um fim, o fim é o telos, que a filosofia vem nos dizer. Então ele foi criado para a felicidade, e a felicidade é encontrada em Deus. A felicidade é encontrada a partir da sua doação, da minha doação a Deus. Então, temos que perceber isso hoje em dia, para que a gente possa dar testemunho desse seu amor, dessa sua misericórdia, para as outras pessoas que estão vivendo nesse contexto de falta de moral, de falta de valores, de perca de valores, desse contexto tão difícil no qual nós enfrentamos. E nós, como pessoas que somos amadas, somos filhos amados por Deus, devemos dar testemunho desse seu amor, dessa sua misericórdia, para conseguir atingir os corações dessas pessoas. Tem uma música de um padre bem conhecido nosso, o Padre Zezinho, que ele vem nos dizer que para seguir Jesus é basicamente desse jeito. Para seguir Jesus, devemos. Ele conta, né? Tem uma criança que para ele, um dia uma criança me parou e pergunta, né? O que é que eu posso para caminhar feliz? O que é que eu devo fazer
para caminhar feliz, para seguir a Deus. Ele vem nos dizer: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir o que Jesus sentiu, para que no fim do dia eu possa dormir, reclinar minha cabeça sobre o meu travesseiro na cama e ser mais feliz. Então, a gente muitas vezes é, pensa que Deus é algo difícil. Não, Deus é simples. Deus é simples e nós devemos enxergar Ele nas pequenas coisas. Deus é simples e nós devemos enxergar Ele nas pequenas coisas, porque é no pequeno que Ele se manifesta. Elias, certa vez, o profeta Elias, né? Certa vez pergunta, né? Onde é que eu posso encontrar Deus? Será que eu vou encontrar Deus na coluna de fogo? Onde é que eu posso encontrar Deus? Será que eu vou encontrar Deus em algo extraordinário que eu não sou capaz de imaginar? E Deus se manifesta a ele em uma coisa simples, na brisa suave, uma coisa simples que a gente recebe todo dia e não é capaz de perceber e imaginar que ali está a presença de Deus, a manifestação de Deus para cada um de nós. Então, Deus é simples. Esses dias não, no início do ano passado, aconteceu algo interessante comigo e eu rendo graças a Deus por isso ter acontecido. Tinha levado minha mãe para uma consulta ao oculista em Recife, e quando a gente saiu da clínica, foi comprar um colírio, e depois que comprou o colírio, a gente foi na parada do ônibus, e ela estava com sede, eu também estava, e a gente parou para comprar água. E quem anda muito em Recife vê que o que não falta ali é gente vendendo água, vendendo pipoca, vendendo várias coisas, inúmeras coisas. E a gente, nesse determinado momento, na parada de ônibus, parou para comprar uma água. E quando a gente parou, a gente pediu a água, né? É R$ 1. E o camarada disse, né, que vendia água: olhe, não compre a mim, não. Compre a esse homem daí da frente, porque o céu é para todos. E eu fiquei pensando assim: poxa, que exemplo bonito desse homem, porque a gente tá numa cultura do ter, do ser, do ter. E tem gente que diz que quanto mais, melhor. Quanto eu tenho mais eu tenho sede de querer ter mais, de querer possuir mais. E ele me mostrou a partir daquelas palavras, daquele testemunho dele, eu não sei qual era a religião dele, eu não sei o que ele professava, eu não sei nem se ele acreditava em Deus, mas a partir daquele testemunho dele me mostrou algo grandioso. Ele pediu para comprar ao outro, porque ele já tinha vendido. E o outro ainda, que vendia água, ainda não tinha vendido muita coisa naquele dia. E ele dizendo, né, o céu é para todos. E eu consegui enxergar na figura daquele homem a imagem de Deus, de um Deus que se manifesta nas pequenas coisas e que volta o seu olhar para a humanidade, mesmo sendo tão pouco que eu poderia fazer. E foi tão grandioso o gesto dele. Outra vez eu estava saindo do dentista ali em Recife e estava indo para a universidade, e essas coisas são coisas que me marcam, e neste momento eu consigo enxergar a imagem de Deus a partir da sua simplicidade. E eu estava saindo do dentista, estava indo para a universidade, e eu andando ali pela Conde da Boa Vista, teve uma pessoa que me chamou. Quando eu olhei para trás, era um cadeirante que tinha me chamado. Aí eu digo assim, o que foi? Ele: você poderia me dar uma ajuda? Eu: que ajuda? Me levar até a parada do ônibus?
porque eu já estou aqui há 10 minutos pedindo ajuda, já estou sem força nas mãos, e eu queria uma ajuda para poder me levar ali à parada do ônibus, porque eu andei muito durante a manhã, já era 1 hora da tarde, eu andei muito durante a manhã e já estou sem forças nas mãos, e ninguém conseguiu parar, pôde parar para me ajudar. Uns diziam que estava atrasado, outros nem ligavam. Eu disse, pois não, ajudo sim. E fiquei muito comovido por ter ajudado aquele homem. Eu também não sei, nunca mais vi, mas foi uma presença de Deus de ter me colocado ali para poder ajudar, de certa maneira, aquele homem que, por estarmos vivendo nessa cultura do ter, do ser, de não ter tempo para poder fazer mais nada, só ter o nosso tempo, não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para os amigos, poder ter ajudado aquele homem que estava precisando de uma ajuda tão necessária para ele. E eu levei ele até, empurrei a cadeira dele até a parada do ônibus e agradeci a Deus por esse momento. Então, eu vi também naquele homem a figura de Deus. Tanta gente passando, quem conhece ali sabe que na Conde da Boa Vista passa de balaio de gente ali, na Conde da Boa Vista, e ninguém parou para ajudar aquele homem. Fazia 10 minutos que ele estava ali pedindo ajuda e ninguém parou para ajudar, se solidarizar com o sofrimento, com a dor daquele homem. Então, eu enxergo que a teologia hoje, a teologia é a que gera a vida. O Deus hoje que seguimos, nós também temos que gerar a vida. Nós não podemos é, gerar é, falta de respeito, nós não podemos gerar falta de solidariedade, mas nós podemos nos humanizar para que a gente possa gerar vida para as outras pessoas. Tem um autor que nos diz que Deus foi tão humano, Jesus foi tão humano, entrou tanto na nossa humanidade e se tornou divino, porque ele soube enxergar a nossa humanidade com misericórdia, com solidariedade, com amor, amor paterno, um amor que se compadece, que se tornou divino. Então, é muito importante isso hoje em dia, para que a gente possa vivenciar e viver a nossa fé, vivenciar esse testemunho que Deus nos coloca, né? E a gente vê isso na Sagrada Escritura, na Bíblia, corriqueiramente. Vemos o testemunho, a mensagem cristã a ser passada, que é o da comunhão, ter comunhão com Deus e também ter comunhão com o irmão. Que às vezes a gente esquece que somos imagem e semelhança de Deus. O irmão também é imagem e semelhança de Deus e está padecendo. Durante essa pandemia, a gente viu coisas bem inusitadas. Eu fui no supermercado e teve algo que me chamou a atenção logo no início da pandemia. Primeiro, com fique em casa, né? Todo mundo tem que ficar em casa, mas a gente nunca percebeu, nunca parou para pensar nas pessoas que não têm teto, nas pessoas que não têm casa para morar. Elas vão ficar onde? Infelizmente, vão ficar na rua. Muitas vezes por opção delas, por opção dessas pessoas que querem permanecer, ficar na rua. Mas essa pandemia, esse momento que estamos vivenciando, nos mostrou também algo muito ruim e muito difícil, que foi a falta de solidariedade. Logo no início a gente viu
meio que uma histeria, né? O povo indo para os supermercados, comprando tudo que tinha, e os outros que vêm depois. Quem é que iria comprar? Como é que iria comprar se não tinha mais? Então, a gente deve também agir com solidariedade para com o irmão, que também é imagem e semelhança de Deus. E também Deus constituiu ele digno pelo, pela sua morte e pela sua ressurreição. Então, é algo muito importante para que a gente possa perceber e viver esse tempo com muito respeito, com muito amor, com muita esperança, muita fé no coração, porque aquele que nos chamou é fiel. Então, que a gente possa viver verdadeiramente esse tempo com aquilo que a gente recebeu de Deus, com muita confiança e possa depositar nele a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança para que assim a gente possa caminhar bem, possa caminhar rumo à salvação que ele nos oferece, que ele nos dá a cada um de nós. Então, esta basicamente é a mensagem que eu tenho para passar para cada um de vocês. E não abandonar a nossa fé. A gente viu no início que esse processo de racionalização, de tirar Deus do centro e colocar a figura da razão humana, se tornou falha, porque no século passado foi onde a gente mais viu isso. E vimos tanta catástrofes a partir de guerras, de matanças, de lutas por ideologias. Então, nós devemos colocar nossa confiança em Deus e Ele tudo fará por cada um de nós, porque, como eu disse, né, aquele que nos chamou, chamou cada um de nós, sem exceção, Ele é fiel para caminhar conosco e nos dar a salvação. E buscar sempre esse caminho da virtude, que é o centro, que é o equilíbrio, nem o extremo, nem a falta, mas o centro, essa fonte, essa linha condutora, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa agir bem rumo ao nosso fim, que está em Deus, a esse telos. E é basicamente isso que eu tinha para partilhar com vocês. Não foi uma aula, não foi uma aula de filosofia, nem de ética, nem de religião, nem muito menos de teologia, mas é partindo da experiência pessoal que eu tive com Jesus Cristo, que cada um também de nós temos, e a gente pode oferecer algo para as pessoas, tendo em vista que a experiência com Jesus, a experiência com o ressuscitado, aquele que passou pela cruz, ela é transformadora. A experiência com Jesus, ela é transformadora. Quem faz a experiência com Cristo, quem faz a experiência com Jesus, não continua a mesma pessoa, mas quem faz a experiência com ele muda de vida. Não muda para pior, mas muda para melhor, para viver bem, para seguir o seu caminho, seguir o evangelho, aquilo que ele nos oferece, e dar testemunho do seu amor para as outras pessoas, tendo em vista que aquilo que devemos passar para as outras pessoas seja é, relacionado à vida, a gerar vida para as outras pessoas, e aquilo que Jesus veio nos dizer, que é o mandamento dele, que é o fundamento, é o amor. O amor que se doa inteiramente por cada um de nós, nos dando a salvação. Ele não nos pede nada em troca. Ele pede o seguinte, que possamos seguir e dar testemunho do seu amor. Antigamente, nas outras tradições, nas outras civilizações, nas religiões de outras civilizações, pediam sacrifício,
sacrifício a Deus e ofertavam é, animais, pessoas. Hoje não. O sacrifício foi dado por Deus a cada um de nós. Foi entregar o seu Filho único, Jesus Cristo, que se doou, não se sacrificou, mas se doou inteiramente a cada um de nós por amor. A mim, a você, a cada um de nós. Ele se doou inteiramente. Então, não teve mais o sacrifício de pessoas, não teve mais sacrifício de animais, mas teve o sacrifício, não sacrifício, ou melhor, a doação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por amor à humanidade, que é esta a aliança definitiva de Deus para com o seu povo, que somos cada um de nós. Então, a gente possa colocar Deus no centro da nossa vida, Ele que é este ponto condutor para que a gente possa nortear a nossa vida e poder seguir o caminho da salvação, o caminho do amor, o caminho da misericórdia infinita que nos é dada gratuitamente por cada um de nós. Aquilo que foi falado, né? Que eu disse no início. Na cultura oriental, o jardim fica no fundo da casa, não na frente. E Deus nos colocou neste jardim porque Ele tem intimidade por cada um de nós. Então, que a gente possa também ter essa intimidade com Deus para tornar isso que estamos vivendo um jardim da criação de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus, deste Deus que nos criou para viver o amor, viver a solidariedade, viver o bem, viver a paz e viver a harmonia. Então, que possamos inteiramente se doar também a este Deus que é sedento do nosso coração. Então, que a gente possa doar a nossa vida, o nosso coração a Deus para tornar o mundo melhor e viver numa civilização não de guerra, não mas viver numa civilização do amor, a civilização habitar na civilização do amor. E para vocês estudantes, eu peço que estudem, eu peço que se dediquem ao estudo. Estes dias eu estou fazendo um, 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 uma volta às minhas leituras e estou começando a ler pelos clássicos. Estou lendo a Divina Comédia de Dante, e é uma leitura que eu sempre tinha vontade de fazer, mas é uma leitura complicada, viu? Para ler, eu tenho que estar com o dicionário de lado, porque ele é um medieval, ele é na transição, né, da medieval para moderno, e é uma leitura bastante rústica e complicada. Então, tenho que estar com o dicionário de lado. Por quê? Porque a leitura não é algo fácil, mas a gente tem que ter essa disponibilização interior para poder estudar e nunca perder o ânimo, porque quando é que a leitura começa de fato? É quando a gente acaba de ler o livro, seja ele qualquer livro, porque a gente vai aplicar aquilo que a gente leu na nossa vida. Então, leiam, estudem, façam o seu melhor, deem o seu melhor. E estudem para aplicar aquilo que vocês leem na sua vida, na sua humanidade, na sua história. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, essa troca de experiência. Agradeço o convite de Liedes, do corpo docente no Grêmio Estudantil, da pessoa de Liedes, e do corpo discente da escola. Então, meu muito obrigado a todos vocês por ter aguentado, por ter escutado esta troca de experiência para com vocês. Então, desde já a gente agradece, Álvaro, né? E fica sempre aquele convite novamente, né? Colocar Deus ao centro de tudo.
a gente deixar Deus ser o centro da nossa vida, né? Viver uma experiência com Deus, né? Eu sempre costumo colocar como exemplo, eu mesmo vivi uma experiência com Deus, né? Eu digo que estava há 16 anos na igreja, mas ainda não tinha vivido uma experiência com Deus. E ano passado, né, que Deus, infelizmente ou felizmente, né, deu o descanso merecido à minha tia e ao meu tio. Então ali eu vivi uma situação que eu precisava de uma experiência com Deus, né? Deus aí estava participando do encontro, aí inclusive foi o filho de Aldair, né? Fez uma intermediação. Deus usou ele para falar comigo. Então naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Eu disse não, eu preciso agora colocar Deus como centro da minha vida. Ele já era, mas eu precisava colocar mais, porque eu estava me entregando à tristeza, à dor, à saudade. Mas aí eu disse não, Deus tem que ser o meu centro. Ele tem que ser definitivo. Os meus parentes se foram, eram pessoas especiais, me deixaram lições de vida. Então, devo seguir minha vida sempre com ele, né, nos meus pensamentos, nas minhas lembranças, colocar Deus como centro. Então, naquele momento, tive uma experiência incrível com Deus. Então, vamos ter uma experiência mais próxima com Deus, conhecer mais Deus, né? Que o seu amor é eterno, ele tudo suporta, né? Na verdade. Então, é esse convite que a gente deixa. Vamos colocar Deus como centro da nossa vida. Né? Eu deixo aí o microfone aberto para algum aluno ou gestão, professor aí, falar um pouco. Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? É Fátima, viu, Fafá? Papá. Tudo bom? Bom, Então, eu estava aqui acompanhando essas palavras, né, e vendo o quanto é importante essa questão de Deus na nossa vida. E aí eu falo também, Edson, como uma pessoa que também já teve uma experiência muito forte com o Senhor por tudo que eu já vivi, né? E às vezes é nos momentos mesmo de angústia que ele fala com a gente, né? As pessoas muitas vezes se questionam da questão de Deus porque ele não age da forma que a gente quer. Mas é porque muitas vezes a gente precisa passar pelo crivo da dor para a gente poder dar valor às coisas, né? Tem aquela história que quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, assim como qualquer adolescente, eu passei também nas minhas dúvidas, meus questionamentos, né, na época. Não faz tanto tempo assim, né? Mas tive também. Eu engravidei muito nova e eu questionava muitas coisas. Eu já teve momentos de briga com Deus mesmo, né? Que a gente sabe que tem e Deus compreende, né? Eu já tentei suicídio, né? Porque eu não achava mais razão para viver. E foi nesse momento que Deus me amparou. Incrível, né? Que foi nesse momento que Deus fez, epa, peraí que eu tenho planos para a tua vida, viu? Vai fazer besteira não. E desde então, ele tem sido tão rico em misericórdia, ele tem sido tão grande em bondade, em amor. E, aliás, me dá muito mais, mas muito mais do que eu preciso, mais do que eu mereço, né? E, assim, nos momentos de maior fraqueza é quando Deus age mais, né? Já diz a palavra, quando eu sou mais fraco é que eu sou mais forte. E a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, meus amores. Né? No trato do dia a dia com vocês lá, eu vejo quantos jovens a gente tem na escola que precisam realmente conhecer esse Jesus, esse super Jesus, que a gente teme em achar que que Deus é uma pessoa lá no alto que não nos escuta, a gente não fala porque a gente não tem palavras bonitas para falar. Deus acolhe muito mais a sua palavra simples, até as suas brigas e seus questionamentos com ele, do que pessoas que estão lá no pedestal, lá com o microfone na mão na frente da igreja. Tá entendendo? Deus te ama e te quer do jeito que você é, do jeito que você faz, do jeito que você fala, o questiona, porque Ele quer essa intimidade com a gente. A gente só questiona, a gente só fala, a gente só busca quem a gente ama e quem a gente acredita, não é verdade? Então, muito oportuno esse momento e deixar para vocês a palavra de que, olha, a vida não é mar de rosas, não. Tá? A vida é cheia de empecilhos, mas vale a pena viver, vale a pena buscar Deus,
vale a pena ser do bem, vale a pena fazer a coisa certa, vale a pena, tá bom? Eu também, né, assim, não tive, esse é um momento ímpar na vida de todo mundo, né, de pandemia, mas assim, eu já tive meus momentos de angústia também na minha vida de estudante. Eu moro em Juripiranga, né, Paraíba, uma cidadezinha aqui, perto de Itabaiana, fronteira com Pernambuco já, né, e perto de Itambé. E eu ia para Campina Grande, a minha faculdade eu fazia em Campina. E a gente ia, durante muito tempo, a gente ia de carona, ia e voltava. A gente pegava 2, 3 carros de carona, caminhão, o que você imaginar. Caminhão baú, em cima de caminhão, chegava em casa 2 horas da manhã, porque às vezes o ônibus também, quando ia, quebrava no meio do caminho. Eu perdi uma colega, né, num acidente em carona. Então, assim, hoje, fazendo a retrospectiva, eu vejo que tudo valeu a pena, né? Imagine você que está dentro de casa agora, eu sei as dificuldades que você tem, que você passa, eu imagino, e são N's, porque eu também trabalho aqui em Ibiranga, aqui em Serrinha, né? E eu trabalho com crianças, e eu vejo as dificuldades delas também, né? Pode ser até menor do que a de vocês, adolescentes, que já entendem, já têm uma visão de mundo, mas que estão dentro de casa, né? Com todas as dificuldades, estão aqui dentro de casa, né? E a gente pegava carona, a gente não sabia, a gente sabia que ia. Se voltava, a gente não sabia. Mas graças a Deus, Deus agiu, né? Foi sacrificante, mas tem um gosto diferente, gente, do que as coisas que caem no colo pronto. É outro gosto. Imagine você em casa, com toda dificuldade, às vezes a internet que não falta, às vezes você não tem internet paga, você já pega do vizinho, às vezes você precisa andar não sei quanto tempo para poder pegar o de alguém, às vezes é um celular, como eu tenho aqui aluno, um celular para 5 filhos, né? Eu sei das dificuldades que você tem, tá certo? Mas, assim, que gosto bom quando você termina uma tarefa e deu conta, tá entendendo? Quando você observa, assim, aquela tarefa que o professor passou, mesmo na dificuldade, eu consegui fazer, eu dei conta, é outro gosto, porque foi um esforço seu, é diferente do que a gente ganha, né? Já vem pronto, já vem mastigado, já vem feito. Vocês agora não vão entender tanto, mas daqui a um tempo, quando você começar a trabalhar e você comprar a sua primeira roupa com o seu dinheiro, você vai ver, o gosto é outro. E tudo requer sacrifício, meus amores. E eu sei de uma coisa, potencial todos vocês têm. Todos vocês têm, eu acredito demais no potencial de vocês. E creiam, a escola, ela vive tendo vocês como centro disso, tá? Já trabalhei em N escolas aí em Timbaúba, do município, do estado não, mas do município. Eu já trabalhei no Herente também, como davam ajuda lá no início, quando eu entrei no estado, e foram muitas escolas, e eu vejo assim, o diferencial, o empenho, não é porque eu trabalho lá, o empenho que toda escola tem. Porque se nem todo lugar que você vê, não só os professores tentando fazer, mas o pessoal da secretaria também tentando apadrinhar, fazer, trazer para perto de si, né? A gestão também sempre pensando. Às vezes vocês acham que a gente está agindo de má vontade, ou então fazendo a coisa errada, mas não. É pensando no bem de vocês, porque a gente é mais velho, um pouquinho de nada, mas a gente é mais velho. Então a gente já vê à frente, né? E é muito bom olhar e ver o quanto vocês crescem no dia a dia, poder observar aqueles alunos que entraram no primeiro ano e chegam no terceiro amadurecidos. Menino, é especial demais, muito especial. Eu espero que todos estejam bem, na medida do possível, e qualquer coisa, Fafá está aqui para conversar, tá bom, meus amores? Beijo para vocês. Bom dia, meus queridos alunos, professores. Bom dia. Em especial o Grêmio Estudantil, na pessoa de Liedson, e a você, Álvaro, com suas palavras sábias nesta manhã, que vem nos fortalecer, que vem dar um norte em algumas coisas que, às vezes, a gente deixa para trás. E eu quero complementar a sua fala para deixar, com tantas coisas bonitas que você falou, como ser feliz, amar como Jesus amou,
como encontrar Jesus nas pequenas coisas, que às vezes a gente não vê essas pequenas coisas. Vivíamos no mundo do corre-corre, vivíamos no mundo do não parar, vivíamos no mundo de não procurar a Deus, não priorizar a Deus. Aí há uma missa, há um culto, né? A gente vivia no corre-corre, dando prioridade às coisas da vida. E hoje nós fomos obrigados a parar de correr tanto na rua, de correr tanto lá fora, mas dentro da própria casa da gente, a gente também corre muito com os serviços domésticos, com as obrigações e com o trabalho. Mas passamos a ter um tempo mais para Deus, para o outro, para as pessoas. A olhar a natureza. Eu estive na escola e vi quanto a escola se recuperou. Dentro da própria casa da gente, é a nossa escola. Se a gente chegar na escola hoje, a gente vai ver como as crianças se recuperaram, como a escola recuperou, porque 5 meses sem a presença da gente lá. Então, a natureza se recuperou. A gente vê a presença de animais que não aparecia antes com frequência, e agora sim. Tipo cobras. Na escola, cada cobra enorme. Ontem, um gestor da escola técnica de Paudalho postou uma jiboia, gigante jiboia. Né? Ele estava lá, apareceu lá. Logo, a escola ali fica perto da mata, ali na beira da pista, né? Então, a natureza recuperou, a gente, enquanto seres humanos, recuperamos, e isso é muito importante, esse gesto de solidariedade, como você falou, né? Ter esperança, ter fé, acreditar que Deus é tudo em nossas vidas, priorizando a Ele. E lá em Eclesiastes, tem uma mensagem bem bacana para nós que somos jovens. Eu digo que eu tenho 18 anos, né? E que sou mais nova do que meus alunos. E eu sempre dizia isso a eles lá nos corredores da escola, nas salas de aula. E quero deixar essa mensagem bíblica do Eclesiastes, capítulo 12, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Agora, na sua juventude, agora. Porque depois, segundo o livro do Eclesiastes, diz assim: antes que venha o tempo da aflição e chegue os anos em que vamos reclamar e diremos: esta idade não me agrada. A idade de quê? Muitas vezes a gente fica na velhice, na idade mais avançada, a gente quer reclamar. Mas se vivemos bem a nossa juventude, fundamentada na fé, na esperança, a gente vai sobreviver a todos. Porque lá no Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, vamos lá, vamos acreditar, professores, funcionários, vamos acreditar, como diz Ifafá, você, querido aluno, é o centro de tudo em nossa escola. E diz um não, porque a educação se faz com não, não somente com sim. Só o sim não educa. Vocês vão ser pais e mães e vão aprender a dizer sim, sim, não, não, na hora certa. Porque isso é educação. Então, não vamos desistir, vamos estudar, ainda dá tempo. Daqui a pouquinho eu estou saindo, já é para ter saído, 10 horas tem uma reunião com a Edivânia agora, com as escolas de Timbaúba, sobre a volta às aulas. E daqui a pouquinho, é para ter saído, está 10 horas conosco aqui de Timbaúba, para esta reunião. E assim, estamos já voltando, né? E temos que engajar, chamar os colegas que soltaram as mãos, chame ele para o grupo, faça esse gesto de solidariedade. No exemplo, tanto exemplo que deu aí, Álvaro, não é? Eu quero parabenizar ele pelas palavras sábias. A gente vive no corre-corre e esquecemos da fraternidade,
da ajuda, da partilha com o outro. Chame, dê uma ligadinha no seu celular, perca um pouco do amor, dos seus créditos e dê uma ligadinha. Eu estou sentindo falta daquele meu colega. O que está acontecendo com ele? Será que ele está com problemas sérios em casa? Eu vou dar uma palavra amiga, vou dar uma ligadinha, perguntar se ele quer ajuda. E se você não puder ajuda, nos comunique à gestão, aos seus professores. Olha, Aldair, olha, Lijane, Elisângela, está acontecendo isso com fulano, com o Beltrano, vamos ajudá-lo. Porque, às vezes, queridos alunos, vocês sabem mais do que a gente. Então, vamos ajudar, vamos trazer esse aluno que está aí, que soltou as mãos por N motivos. A Eren Jader, nenhuma menos. Nós modificamos o horário de aula para você ter mais tempo do estudo. Diga ao seu colega que está afastado, não é? Nos diga aquele aluno que a gente pode levar e deixar na casa, lá no supermercado, lá não sei aonde, o material para aquele aluno ir pegar, porque ele não tem internet, mora na zona rural. Né? Olha, professor, tem um colega meu que mora em tal canto e tem contato com ele, pode deixar lá na escola para ele pegar lá as atividades, né? Ainda dá tempo, gente, dá tempo, né? Você que está desde o começo, bacana, e os que estão chegando depois, nós vamos fazer de tudo. Nós não queremos perder o nosso aluno, queremos ajudá-lo, estamos para ajudá-lo. Estamos aqui para dar força, para dar apoio, mas para isso você precisa querer e priorizar os seus estudos e Deus em sua vida. Muito grata, um beijo, um abraço bem carinhoso para você, Álvaro, e para todos, né? Nesse momento que a gente precisa tanto, né? Estamos precisando, porque temos que aprender a conviver com o vírus não vai acabar agora, não é? Mas com Deus, né? E temos os nossos cuidados, Deus vai nos levando, nos conduzindo nesse caminho do bem. Eu quero pedir para Ivanildo bater a foto aí, tirar a foto aí da gente, né, para fazer o registro. Okay. Estamos fazendo a inscrição. Abram as câmeras, meus queridos alunos, né, com a permissão de Álvaro. Bom dia, minha gente. Nós estamos fazendo registro de tudo, porque vamos comprovar as evidências de volta às aulas, é o que nós fizemos. Estamos escrevendo a escola no prêmio de gestão, e é um prêmio a nível nacional, e o que nós fazemos, não é porque a escola está sendo escrita no prêmio de gestão, e a gente está pedindo para tirar foto das coisas, nós já fazemos isso antes. Temos todos os registros de tudo que nós fazemos na escola. Então, abraço bem carinhoso a todos, né? Diretora. Falar, agradecendo, né? E quem quiser falar agora, vamos bater a foto bacana. Peço desculpa por ter que sair, porque minha gestora superior está me esperando. Eu tenho que estar lá, certo, minha gente? Mas tenho meu abraço bem carinhoso. E agradeço a todos que participaram. Mesmo assim, muito baixo de alunos, não é baixo de alunos. É para ser muito mais. Né? Tem 100 e pouco, mas é para ter muito mais. Vamos trazer, minha gente, é momento bacana. É momento da gente elevar a autoestima, cuidado emocional. Porque se a gente não cuidar desse emocional, ele acaba com a gente. Ele nos arrebenta. Mais depressa ainda. Agora, Ivanildo, beijo para cada um e um abraço. Sorrindo para as câmeras, diretamente para a Record. Eu chegar a Globo. Como você também, Globo, Record, vai até para o News, o Time News lá nos Estados Unidos, viu? 1, 2, 3. Ok. Então, desculpa aí, eu vou me retirar e continue aí com o meu grupo bacana. Obrigada, um beijo para cada um. Amanhã tem mais, não esqueça de convidar os colegas. Posso falar? Anunciada, pode falar? Pode. Eu vou tirar meu celular aqui, que ele tá muito escandaloso. Ele é feito eu, só um minutinho. Alessandra Martins também quer falar. Pronto, é um minuto. Então fala, Alessandra. Enquanto eu vou guardar o celular, vou esconder, que ele é muito escandaloso. Bom dia, minha gente. Então, não tenho muito a falar, não. Eu só queria agradecer por esse momento, um momento muito especial para nós. Quero agradecer ao senhor Álvaro, por este momento. Ele tem vários afazeres, mas ele aceitou o nosso convite, né? Veio aqui dessa palavra de conforto. Então,
é muito bom a gente compartilhar, né? Tudo que vem da palavra de Deus é bom. Então, Deus é a base de tudo, minha gente. Então, a gente tem que ter esperança, tem que ter fé que tudo isso vai passar e que vai melhorar. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção e o que eu fiquei assim, né? Que mais me abalou foi uma das coisas que ele falou, que é a gente ser humilde, né? Então, a gente tem que ser humilde. A gente ser humilde é a gente reconhecer que a gente está servindo a Deus de alguma forma. Ser humilde que a gente é entender que a gente é verdadeiro. Deus lhe ama porque ele nos criou. E Deus, ele não importa por causa da sua aparência ou das coisas que você faz. Ele reconhecer que você é humilde é uma das coisas, né, que fortalece. Então, Deus, ele nos capacita para isso. Então, quando você tiver uma oportunidade de ajudar as pessoas, você tem que ajudar. Então, quando a gente é humilde, não é achar que é superior aos outros. Cada pessoa é importante para Deus. Então, dessa forma, a gente vai reconhecer o nosso valor. Deus reconhece o valor de cada pessoa. E não ter vergonha de se associar com as pessoas de realidades diferentes. Então, é o que eu tenho a falar. Olá, olá, pessoal, bom dia. Bom dia, minha gente. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, estamos. Primeiro, eu peço perdão ao Grêmio. Eu me atrapalhei todinha, gente, na hora de entrar, porque quando eu vi o aplicativo nos grupos, eu pensei que era das aulas dos colegas. E aí eu fiquei meio receosa de entrar, mas aí consegui. Álvaro, você, assim, em sua humildade, falou que não tinha dado uma aula de filosofia, mas você deu sim, muito brilhante. Você entrou dentro da filosofia cristã. E ainda ontem eu estava pensando assim em Santo Agostinho. Eu conversando com uma amiga, assim, aí a gente falando acerca da conversão, né? Porque você. Aí a gente lembra, assim, a gente se debruça na Idade Média, no período medieval, e a gente vê que Santo Agostinho era um. Ele levava uma vida, digamos assim, desregrada no que ele fala. Mas aí, a partir do momento que ele se encontra com Deus, ele passou a viver diferente. Então, você trouxe para nós, para os alunos, um pouco disso, um pouco de fé. E também, assim, uma metáfora que você utilizou, a questão do jardim, que antes era atrás, depois ele veio para frente, para ver o quanto Jesus nos ama e que ele nos coloca nessa posição. Eu fiz aqui algumas anotações e eu achei muito interessante, porque você fez questão de mostrar que o amor supera tudo. Que um dos preceitos de Deus é o amor. E o amor dele por nós é tão grande que ele doou o seu filho Jesus. Acredite quem quiser. Quem não quiser, não acredita, né? Tudo bem. Um outro ponto, assim, marcante é que olhar o outro como a si mesmo. Como é difícil, né? A gente vê o outro como a si próprio. O egoísmo, ele permeia a sociedade de um jeito que tudo bem. Um outro, assim, aí que eu já toquei, assim, e aí eu vou para Aristóteles. Quando você mencionou Aristóteles aí eu disse, poxa, Aristóteles, ele deixa um legado na lógica, na metafísica, mas principalmente ele deixa legado na política e aí na ética. Quando ele fala de ética, ele fala o quê? Prudência e moderação. É o justo meio, né? É o filósofo do equilíbrio. Então, trazendo para a realidade do jovem estudante, o que é que se precisa ter nesses momentos agora? Equilíbrio, prudência, disciplina, né? Não está dando agora. O Aristóteles, assim, eu não vou me aprofundar. Você é filósofo, eu não sou filósofa. Eu apenas sou curiosa, tá? Eu sou curiosa, mas
A gente viu que o Aristóteles, ele constrói a sua própria academia e nela ele não pode dar aula, né? Porque ele não era um cidadão de Atenas, você sabe. Ele era da Macedônia. Mas aí o que é que Aristóteles fez? Ele saía pelas ruas com aquele grupo de jovens dando aula ali. Assim, eu acho bem legal isso, essas aulas aristotélicas. Aí, Aldair, eu vou pegar um gancho na fala da nossa gestora, quando ela disse, você, querido aluno, ajude o outro. Se o outro não tem uma mídia boa, se ele não tem uma internet, se ele não tem um smartphone, então, seja um Aristóteles, não pense nas dificuldades, mas vá à luta, interaja com o outro, vá na casa do colega, e assim eu acredito que todos terão a lucrar com isso. Você deu sim uma aula de filosofia e eu estou assim contente, porque eu tinha aula de filosofia agora nos terceiros anos e eu ia realmente tratar de filosofia política, trazendo Platão e Aristóteles. Aí você já fez um link, ficou bem mais fácil para mim. Obrigada, parabéns ao Grêmio. Professora, Pois não? isso que a senhora falou, a senhora queria dizer que os grandes filósofos não estão na academia, não, estão fora, viu? Então, cada um de nós pode fazer filosofia, e a filosofia é muito importante, principalmente agora neste momento, porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a saber ponderar, saber discernir a filosofia. E a senhora falava de Santo Agostinho, e uma das experiências de Santo Agostinho foi essa, de querer conhecer Deus em vários lugares e conhecer o Deus Isso. dentro de si mesmo. Andei por tantos lugares É, querendo conhecer Deus e ele estava dentro de mim. Então, dentro dele. é dentro dele. Estava eu tão fora e ele tão dentro. Ele vem nos dizer isso na Cidade de Deus, nas Confissões de Santo Isso. Agostinho, que além de santo, foi um grande filósofo e contribui bastante até hoje para a filosofia de modo geral. Com E certeza, ele é muito estudado, né? Assim, na é, filosofia medieval, muito estudado ele. exatamente. E Aristóteles é justamente isso que a senhora falou, grande conhecedora da filosofia, a senhora. Por nada. E diferente de Platão, que tinha a ágora, ele tinha os peripatéticos, que são as pessoas que caminhavam com ele e ele ia dando, não aula de filosofia, mas ele vivia a filosofia. Então, isso é o que está faltando, é a gente viver a filosofia que é mãe de todas as ciências, é mãe de todas as disciplinas. Então, viver a filosofia é muito importante para cada um de nós hoje. E é muito bom se debruçar na filosofia. Tem coisa que, meu Deus do céu, a gente não entende. A gente tem que parar, ler, reler, ler 3 vezes. Kant Eu mesmo mesmo. é terrível. Eu pegava Kant quando eu estudava, lia 2 páginas. Meu Deus, o que é que esse homem queria dizer? Eu tinha que ler, reler, ir para o dicionário de filosofia, porque o estudo, o ensinamento, o estudo é uma disposição interior que É a gente verdade. tem que ter com nós mesmos para que a gente possa aprender. Senão a gente vai ficar sempre no mundo da lua e nunca vai aprender nada. Então, que a gente possa ter esse ânimo, essa disposição interior, aquilo que eu falei. A leitura só começa quando? Só termina quando? Quer dizer, aliás, começa quando a gente termina o livro, que a gente possa aplicar aquilo que a gente leu nas nossas vidas. Então, é desse jeito, é quando a leitura começa, é quando a gente termina o livro para que a gente possa aplicar aquilo que a gente conhece na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa humanidade. Então, é sempre um prazer estar com vocês, foi muito bom. Eu amo filosofia, né? E eu também concordo com você quando diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências, apesar dela não ser considerada ciência por causa do dinamismo, né? Uhum. Mas, assim, eu brigo muito com Sartre. Mas eu vou deixar os outros falarem agora, senão eu vou tomar conta de tudo, porque eu sou muito encantada. Tudo bem, calada.
Obrigada, viu? Um Por abraço. nada, por nada. Outra. Mais alguém deseja falar? Acho que ninguém mais. Então, Álvaro, eu agradeço novamente, né? Quando ele falou, vê se tu consegue alguém da igreja para dar uma palestra, eu disse, já sei. Álvaro é a pessoa perfeita para poder falar, conversar com a gente e passar esse pouquinho de tempo. Saberia muito bem deixar sua palavra que fecundasse os nossos corações. Então, mais uma vez, obrigado, Álvaro. Eu já fica aqui o convite para quando a gente voltar presencialmente, você nos visitar e ter outra conversa maravilhosa como essa. Por nada, por nada. Eu que agradeço o convite a vocês e que vocês tenham ânimo nesse tempo que é difícil, mas tenham ânimo, inclinação pelo estudo, que é algo fundamental para a nossa vida, para o nosso futuro. Então, obrigado. Aí, ele tem alguma coisa para falar? Ela está por aí ainda? Só Tá. agradecer mais uma vez. Realmente a gente se essa ponta ali, Edson, e foi uma sábia escolha. Todas as palavras que ele proferiu aí foi uma reflexão, acredito, na vida de todos que o escutaram. Então, que Deus continue te abençoando, Álvaro, para que você possa, através das suas palavras, transmitir esse conhecimento e esse amor que você tem por Deus. Amém, obrigado. E Álvaro, aqui, olha, a gente está tudo em um grupo que tem aqui, olha, a irmã de Padre Josivaldo, Fafá lá de Max, onde Max vai pastoral, Aldair, e Emanuel da JC. Olha aí, então aí, que alegria poder passar esse momento com vocês, refletir um pouquinho essa troca de experiência, de fé, de vida que eu tenho para com vocês. É sempre uma alegria. Então, obrigado, a gente fica por aqui e agradece mais uma vez e já espera a tua volta. Obrigado. Obrigado a todos. A gente reforça que amanhã tem mais, viu, pessoal? Com outra pessoa agora. Tchau, tchau. Tchau.